Olá pessoal, no vídeo anterior nós mostramos como fazer um gerador de energia elétrica. Esse gerador nós utilizamos um molinete de pesca, é um molinete de plástico, custou R$20. Um alternador de bicicleta, também conhecido como dínamo. Agora nós mostraremos a diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Aqui nós estamos mostrando alguns exemplos de geradores de corrente elétrica. Alguns deles geram corrente contínua, outros geram corrente alternada. Os exemplos de corrente contínua que nós temos aqui são as pilhas. Elas geram corrente contínua, elas são polarizadas, positivo e negativo, positivo e negativo. Temos também uma fotocélula, também a corrente sai polarizada, positivo e negativo. Os motores de impressora também são geradores de corrente contínua, tem o positivo e o negativo. Esse também, motor de impressora, gera corrente contínua. Agora, como exemplo de gerador de corrente alternada, nós temos esse aparelho que nós construímos no vídeo anterior. Nós utilizamos um molinete de pesca, utilizamos também um alternador de bicicleta. Ele é um gerador de corrente alternada porque, quando giramos o molinete, aciona o alternador, através dessas polias e a correia, e esses polos se alternam. Por vezes esse é positivo, esse é negativo, eles ficam se alternando, por isso o nome corrente alternada. A rede elétrica de nossa casa também é um bom exemplo de corrente alternada. Esses polos não se definem quem é positivo e quem é negativo. Volts. Aqui nós devemos escolher a escala correta. Nós temos bem aqui a voltagem de corrente contínua, esse V com tracinho e esses pontinhos. Essa deverá ser a escala utilizada. Esses números servem para que nós coloquemos o seletor na voltagem que nós queremos medir. Por exemplo, como nós queremos medir aproximadamente 3 volts, eu seleciono, eu ponho aqui no 20, porque dessa forma eu posso medir até 20 volts de corrente contínua. Quando nós ligarmos o terminal do multímetro ao terminal negativo das pilhas, o aparelho registra 3,09 volts. Agora nós iremos medir esse conjunto de 4 pilhas, que também gera corrente contínua. Escolheremos mais uma vez a escala até 20 volts, porque dessa forma ele vai medir uma tensão até 20 volts. Como aqui vai dar aproximadamente 6 volts, essa é a escala adequada. Eu vou ligar o terminal positivo das pilhas e o multímetro registra 6,18 volts. Agora nós mostraremos mais um exemplo de gerador de corrente contínua. Aqui nós temos uma fotocélula. A fotocélula é um gerador que produz energia elétrica de acordo com a quantidade de luz que incide sobre ela. Aqui temos uma tampa em cima da fotocélula. Nós vamos retirar essa tampa e veremos no multímetro qual a tensão que essa fotocélula vai produzir. É uma tensão de corrente contínua. Ela vai sair polarizada. Esse é o positivo e esse é o negativo. Então, como essa fotocélula ela vai produzir em torno de 3 volts, eu vou selecionar o multímetro na escala de até 20 volts. Quando nós retirarmos a tampa, ele está mostrando que gera em torno de 2,43 volts. Eu vou usar uma lanterna para incidir mais luz sobre essa fotocélula e essa tensão deve aumentar. Observe que a tensão está se aproximando. Está em 2,86 volts. Se tirarmos, a tensão cai. Se cobrirmos, a tensão cai mais ainda. Ou seja, ela gera energia de acordo com a quantidade de luz que incide sobre ela.
Agora nós mostraremos mais um exemplo de gerador de corrente contínua. Nós temos aqui um motor de impressora, já muito conhecido nosso, e o multímetro vai registrar a tensão que esse motor vai fornecer. Como eu já sei que esse motor não vai ultrapassar os 20 volts, eu vou colocar também na escala de até 20 volts em corrente contínua. Eu vou girar o eixo do motor e nós observamos que à medida que eu dou um impulso maior, esse gerador chega aos 7 volts. Aos 7 volts. Eu estou girando em um sentido. Se eu girar em sentido inverso, os terminais se alternam. Quem era positivo passa a ser negativo. O multímetro avisa colocando um sinal de menos no lado esquerdo. Estou girando no sentido contrário, agora ele está polarizado. Se eu girar no sentido inverso, ele troca as polaridades. Então aqui é mais um exemplo de gerador de corrente contínua. Pessoal, agora nós temos um outro motor de impressora, também que gera corrente contínua. Nós mostraremos o funcionamento dele. Colocamos um LED ligado aos seus terminais. Sabemos que o LED é um componente polarizado. Ele tem um terminal mais comprido, que é o positivo, e um terminal mais curto, que é o negativo. Quando girarmos esse eixo do motor, o LED vai acender. Se girarmos o contrário, o LED não acende, porque as polaridades estão invertidas. Então, para resolver isso, quando você faz o seu projeto, basta trocar esses terminais. O negativo vem para cá e o positivo para lá, aí o seu gerador vai funcionar. Agora, nós testaremos o nosso gerador de energia de corrente alternada. Como o próprio nome afirma, alternador, a corrente que sai aqui é alternada. Faremos o mesmo que fizemos com as pilhas. Tentaremos medir essa tensão na escala de corrente contínua. Ele não vai gerar mais do que 20 volts. Colocamos aqui até 20 volts e vamos girar o molinete para ver qual a tensão fornecida. Como o gerador é de corrente alternada, a corrente contínua não se manifestou no multímetro. Isso significa que devemos trocar essa escala. O gerador é de corrente alternada, a escala para corrente alternada no multímetro está bem aqui, o V com esse símbolo da senoide, uma onda senoidal. Então nós vamos mover o seletor até 200, porque esse alternador não vai conseguir ultrapassar os 200 volts. Nós giraremos agora o molinete e a tensão fornecida está ultrapassando os 4,5 volts. Aqui nós mostraremos um outro exemplo de corrente alternada. Nós temos aqui uma tomada que está vindo da parede, as tomadas que ficam nas paredes de nossas casas, elas geram aqui no Brasil ou 110 ou 220 volts, dependendo da região. A nossa região Nordeste, aqui nós operamos com 220 volts. Os aparelhos trabalham com 220 volts. No multímetro, eu devo selecionar a tensão correta. Eu não posso colocar o seletor em 200 volts, porque a tensão vai ultrapassar 200 volts. Eu tenho que selecionar até 500 volts. Então, o multímetro fica selecionado em 500 volts. Quando eu colocar esses terminais dentro da tomada, deverá registrar algo próximo de 220 volts. Pode ultrapassar ou ser um pouco inferior. Faremos isso agora. Então, o multímetro está registrando em torno de 216 volts, fica oscilando. Agora, pessoal, nós tentaremos fazer esse radinho de corrente contínua funcionar com esse alternador. Aqui nós temos um gerador de energia que, como vimos agora há pouco, gera perto de 4 volts. Esse radinho funciona com uma tensão parecida com essa. Então nós giraremos o molinete para ver se o alternador conseguirá alimentar esse radinho. Como observamos, o rádio não funciona. Agora nós mostraremos como transformar a corrente alternada em corrente contínua.
Para isso, nós utilizaremos uma ponte retificadora, que é isso que está aqui. A ponte retificadora ela é composta por 4 diodos. Aqui nós usamos o diodo 1N4007. E a função dela é transformar essa corrente alternada que vai entrar nesses terminais, onde tem esse parafuso e esse, entrará a corrente alternada desse alternador e sairá corrente contínua polarizada. Aqui vai ser o terminal positivo e aqui o terminal negativo. Dessa maneira nós conseguiremos alimentar o radinho. O radinho vai funcionar depois que a energia for retificada, ela for convertida para a corrente contínua. Também é corrente alternada. Esses dois aqui, esses dois terminais, já estão polarizados. Aqui já está saindo o negativo, nós vamos ligar o negativo. Esse outro terminal já está polarizado, é o positivo. Agora ligamos esses terminais polarizados lá na caixinha de pilha que leva a corrente ao radinho. E nós vamos girar o molinete do gerador de energia elétrica para fazer o radinho funcionar. Porque agora a corrente que está saindo depois de retificada é corrente contínua. A rede de lojas que mais cresce, diminuindo os preços. Agora nós mostraremos a importância de um capacitor eletrolítico em um gerador como esse. Nós iremos girar o molinete e estamos conseguindo um pouco mais de 4 volts. Nós vamos agora colocar um capacitor eletrolítico e veremos o que acontecerá. Nós podemos usar qualquer capacitor nesse circuito com voltagens acima de 16 volts. Esse aqui foi o que nós conseguimos, é um capacitor de 230 microfarad por 300 volts. 300 volts. Ele foi retirado de uma câmera fotográfica daquelas antigas, tempo do filme ainda. Então nós colocaremos esse capacitor, nós ligaremos ele agora. Então o capacitor é um componente polarizado, o terminal positivo dele está ligado ao positivo da ponte retificadora e o negativo ao negativo da ponte retificadora. Pronto, o capacitor já está ligado e nós giraremos agora o molinete para ver a tensão obtida. Observe que o capacitor fez essa tensão aumentar para 6,80 volts. A corrente armazenada nele faz com que essa tensão aumente, né? Por isso que nos geradores eólicos a gente acrescenta um capacitor. Eu vou tirar o capacitor. Olha como a tensão baixa. Eu vou colocar o capacitor. A tensão sobe de novo. Detalhe, mesmo que eu pare de girar o molinete, ainda vai ficar corrente dentro do capacitor. Observe que o gerador não está mais sendo acionado. Esse 6,6 volts é o que está dentro do capacitor. Essa tensão aí dá para acender um LED. É claro que é uma tensão que dispara um flash, né? Não dá por muito tempo como uma bateria. E é isso. Pessoal, agradecemos a paciência em poder ter assistido a esse vídeo. Esperamos que ele possa ter sido útil e pedimos mais uma vez que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube. Estamos preparando outros vídeos e você receberá isso em primeira mão. Forte abraço a todos, até mais!